Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos hoje iniciando uma série de estudos que vão ser muito proveitosos para a sua vida. O tema desta revista que nós vamos estar estudando é Desafios da Fé Cristã na Pós-Modernidade. Se você não tem, quer adquirir, é esta revista. Ela tem 13 lições que nós vamos estar abordando aí nesta série. A primeira lição que vamos estudar hoje é pós-modernidade. Que tempos são esses? Depois vem tecnologia, é bênção ou maldição? Depressão e ansiedade, as doenças do século. Idolatria moderna. A importância da leitura bíblica, porque você sabe que a igreja lia muito a Bíblia antes, mas hoje o povo está lendo muito pouco, apesar dos tantos recursos que nós temos. O poder da palavra, o poder da língua, você pode abençoar ou amaldiçoar. Provérbios 18:21 diz que o fruto dos seus lábios é que você vai comer, reacendendo a chama missionária. Depois, relacionamentos. Hoje relacionar-se é importante demais, saber se relacionar. Está difícil, está complicado se relacionar porque são muitas maneiras de pensar, muitos tipos de pessoas. Como disse um senhor um dia, olha gente, eu viajei o mundo todo e eu vi gente de todo tipo, e olha, tem cada tipo de gente. Então, depois nós vamos estar falando sobre a família do século 21. A família tomou um formato estranho nos nossos dias, então nós vamos estar abordando isso. Depois, criação e evolução. Sim, aquele grande debate entre a Bíblia e a ciência. Inovação e modismos. Esfriamento do amor. E por último, a 13ª lição será desigrejados. Pessoas que saíram da igreja e não querem mais congregar, elas querem congregar em casa. Sobre todos esses 13 assuntos nós vamos estar estudando. Se você quer adquirir essa apostila, você pode aí acessar esse QR Code que está na tela, ou então no link, na descrição do vídeo tem um link que você pode comprar pelo PagSeguro e vai receber aí na sua casa. Vai pagar um frete aí de 10, 12 reais, né? E vai receber aí na sua casa. Nós temos aí o sistema módico dos Correios e você paga um frete de 10, 12 reais e recebe aí na sua casa. Só não esqueça de deixar certinho o endereço aí para nós podermos estar enviando. Então vamos lá. A primeira lição que nós vamos estar estudando hoje é pós-modernidade. Que tempo é este? A leitura bíblica desse estudo está lá em Efésios 5:16, o texto áureo. Paulo dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Depois também, Romanos 13, e versículo 11 a 14. E isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Também 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu coloquei aqui alguns slides que eu achei na internet sobre os períodos da história, né? Como a história é dividida. Daí temos aí a idade da pedra lascada, pedra polida, depois a idade do ferro, cobre e bronze, antiga, média, moderna, contemporânea. E agora nós estamos vivendo um tempo
que é chamado de pós-modernidade, né? E existe um contraste muito grande entre o tempo chamado de modernidade, né, que é o tempo das revoluções, e a pós-modernidade, porque desse pouco tempo aí, as coisas trocaram o sentido, mudaram os valores, trocou completamente o sentido, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, chamado pós-modernidade, é um tempo assim tão estranho que até o nome pós-modernidade parece ser um nome provisório que foi colocado para logo depois descobrir um nome mais correto e ficou assim até agora, não deu tempo de trocar ainda. Mas Deus, ele é o Senhor do tempo, e Ele está em todos os tempos. Lá em Isaías 46, versículo 9 e 10, diz o seguinte, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Deus sempre está a nos surpreender. Deus faz coisas que a gente nem imagina, a gente nem sonha, nem espera. De repente Deus faz algo assim que nos deixa maravilhados de sua grandeza. Agora, nós nunca vamos surpreender a Deus. A humanidade jamais vai fazer algo assim que vai deixar Deus, e agora o que vamos fazer? Deus, nada pega Deus de surpresa, até mesmo toda essa tecnologia, todo esse aparato de ciência, Deus já sabia disso, irmão. Deus já está além desse tempo. Veja que Deus usou o profeta Daniel para profetizar que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria, lá em Daniel capítulo 12 e o versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Só que Daniel está falando isso há muitos anos antes de Cristo. E no tempo dele, essa correria que existe hoje não existia. As pessoas tendiam a crescer, nascer, crescer e morrer num lugar. Os filhos cresciam e casavam-se, formavam famílias, e a cultura da época é que os filhos tinham que ficar junto com os pais até que o pai fosse sepultado. Daí ele poderia, quem sabe, ir para outra região. Então não havia toda essa correria que existe hoje, onde a pessoa vai para um lado, outro vai para outro. Quando chega a época de Natal é uma viajação que, meu Deus do céu, porque a família está toda distribuída, e avião e coisa, né? E nesse tempo aqui, uma viagem era planejada, muito bem pensada, porque levava tempo até chegar ao seu destino. Hoje, meu irmão, de manhã você está no Brasil, de tarde você já está lá nos Estados Unidos, ou quem sabe na Europa. A coisa é muito acelerada. Tem pessoas que durante um mês viajam o mundo inteiro, e várias vezes, né? E aqui a palavra está dizendo que o conhecimento se multiplicará, né? E observe uma coisa muito interessante. Até o ano de 1900, o conhecimento humano se duplicava, se dobrava a cada século. A partir de 1950, começou a dobrar a cada 25 anos. Em 2000, o conhecimento estava dobrando a cada ano. E agora, meu irmão, o conhecimento está dobrando quase que diariamente. Tanto que você compra um smartphone hoje e amanhã ele já é ultrapassado. Você compra uma tecnologia hoje e amanhã ela já é escassa, já passou. Tudo está muito acelerado. A igreja está no mundo, mas a nossa cidadania não é deste mundo. Nós não somos daqui. Nós não devemos ficar se apegando a essas tecnologias que o mundo oferece. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 3 e versículo 20, ó. A nossa cidade está nos céus, também de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor não volta a buscar a igreja, que é lá de cima, Paulo recomendou, como nós lemos no texto áureo, para nós estarmos remindo o tempo. A NVI diz assim, ó, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Primeiro ponto da lição: conhecendo o tempo ou discernindo o tempo. A igreja precisa aprender a discernir os tempos. Cada tempo é diferente um do outro. E eu tenho para dizer para vocês que a igreja ela sempre enfrentou situações adversas. A igreja sempre vai estar com o seu barco aqui no mundo remando contra o vento. O vento é o sistema que tenta empurrar a igreja para trás, entende? Mas nos últimos tempos, quanto mais se aproxima o dia de Cristo, o dia do Senhor arrebatar a igreja, ela vai entrando numa situação mais complicada. O vento aumenta, as ondas se levantam ainda mais. E veja só o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 18 e versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Paulo também advertiu lá em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estes são os tempos difíceis de que Paulo estava falando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas eu quero destacar aqui a palavra de Paulo. Sabe, conhece, tenha entendimento, entenda, nos últimos dias serão tempos difíceis. Isso dá a entender que Deus está além do tempo. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe do amanhã, Deus sabe do futuro, Deus já está em todos os tempos. Mas a igreja precisa se situar no tempo em que ela está. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo esses últimos dias, esses tempos difíceis. A igreja de hoje precisa entender, não pode ser ignorante. Nós precisamos saber que estamos vivendo os tempos difíceis. Se o crente está vivendo tempos difíceis, mas não sabe, pensa que está vivendo bons tempos, ele acaba se enfrentando aí um tempo complicado para a vida dele. A fé dele tende a ruir no meio desse tempo difícil. Mas quando ele sabe que está vivendo num tempo difícil e ele se alerta, vigia, fica atento, ele tem muito mais chances de conseguir vencer esse tempo difícil, né? Nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Cristo. E nós vemos que os discípulos vão até Jesus e lhes perguntam, ó Senhor, qual será o sinal da tua vinda? Então, ele passa uma série de sinais que comprovam para que eles pudessem discernir ou para que nós pudéssemos discernir o tempo da sua vinda. Olhe lá. No versículo de número 5, versículo 23, está falando dos falsos mestres, falsos cristos. Lá está o Cristo, eis aqui o Cristo. No versículo 12 já fala sobre a apostasia. Olha, a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. No versículo 7 fala sobre a angústia entre as nações, porque diz, nação contra nação se levantará, reino contra reino. No versículo 9, sobre perseguições, vos perseguirão e vos sereis trazidos perante governadores e sereis odiados de todos por causa do meu nome. O versículo 29 fala sobre sinais no céu, na lua e nas estrelas. Então, o Senhor Jesus ele instruiu os discípulos como eles devem olhar para o tempo, discernindo os sinais. Deus é um Deus de sinais. Ele sempre deixa os sinais. Ele disse, olhai, prestem atenção nos sinais para vocês discernirem o tempo da vinda. E nós estamos vivendo esse tempo. Se você discernir bem o tempo, você vai perceber que nós estamos no tempo da vinda do Senhor Jesus. Segundo ponto dessa revista, já é hora de despertarmos do sono. O que é este sono aqui? Este sono eu posso colocar para vocês que é o dilema da distração. Muitas pessoas nos dias de hoje estão muito distraídas. Nós nunca tivemos um tempo em que as pessoas ficassem tão ocupadas sem fazer nada. Fica o dia inteiro distraída com uma coisa ou com outra. Sai do YouTube e vai para o Facebook, do Facebook vai para o Instagram, vem para o WhatsApp e volta lá para o Google e vai de novo para o YouTube e volta. Fica o dia inteiro e não faz nada.
Passou o dia inteiro ocupada e não fez nada de relevante, nada de importante. As pessoas estão hoje vivendo como viciadas mesmo, viciada. Até existem igrejas que fazem desintoxicação, para desintoxicar o camarada do celular. Tem pessoas que hoje já não conseguem, né, viver sem o celular. A primeira coisa que ele faz ao levantar é olhar o celular, sendo isso é totalmente errado. A primeira coisa que ele deveria fazer é tirar um tempo para Deus, orar, ler um versículo bíblico, meditar. Depois, irmão, depois que você já teve o seu contato com Deus, aí sim você vai mexer em celular, vai continuar o seu dia. Eu coloquei aqui na revista, irmão, algo muito importante, que as empresas tecnológicas, elas estão criando estratégias de aderência, ou seja, meios de reter o usuário. Quando você está mexendo ali no Instagram, os criadores do Instagram trabalharam para que você fique ali no Instagram, para que você não saia dali. Eles têm as propagandas, as maneiras de te prender ali, aquilo que você gosta, aquilo que você quer ver, eles colocam diante dos seus olhos para que você fique mais tempo ali. Quanto mais você fica no Facebook, no Instagram ou qualquer outro aplicativo, mais rentabilidade você está dando para esta empresa. Então eles estão criando situações para que você fique ali. Só que não é só isso, não é só o Instagram, as redes sociais. Existe também os videogames, a Netflix, é tanta coisa. O WhatsApp, a pessoa manda uma mensagem para você, se você não responder, ela já está pensando que você está ignorando ela, sendo que antigamente, né, irmão, o pombo correio levava aí semanas para voltar com a mensagem. Então a pessoa fica o tempo todo, né, curtindo, comentando, compartilhando e não lê, não ora, não faz nada de interessante. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mateus 24:42, Jesus disse: vigiai. O mesmo capítulo que ele falou dos sinais, né? Atentam para os sinais, atendam os sinais, olhem os sinais. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, vigia. E 1 João 2,18, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, muitos agora se têm feito anticristo. Por isso conhecemos que é já a última hora. Ou seja, estes são os sinais. Nós observamos que essas coisas estão acontecendo, então nós compreendemos, nós temos a convicção plena que é já a última hora. Ou seja, hoje nós estamos nos últimos segundos dessa última hora que ele falou ali. A palavra que nós lemos ali na leitura bíblica diz: a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque agora a nossa salvação está muito mais próxima do que quando aceitamos a fé, quando se iniciou. Nós estamos nos últimos segundos. Quarto ponto da revista: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Alguns cristãos estão vivendo como se o céu fosse aqui. Tudo que eles querem está por aqui mesmo. A igreja de hoje, ela já caminha para ajudar o povo nas suas lutas por aqui, nas suas adversidades por aqui. Campanhas são feitas para anestesiar as situações adversas que pessoas têm por aqui. E parece que tudo está voltado por aqui. Mensagens sobre o céu já quase não são pregadas. As mensagens cristocêntricas, que voltam o foco para Cristo e não as mensagens antropocêntricas, que são focadas nas necessidades humanas, as mensagens que falam de Cristo, da cruz de Cristo, quase não são pregadas. Falar sobre o inferno, isso não dá popularidade, não vende DVD, não dá curtida, não dá like. Então a pessoa que faz sucesso hoje é quem fala sobre prosperidade, sobre bênçãos e mais bênçãos, os benefícios e mais benefícios. E isso é falso.
Isso é falso. Porque o mesmo evangelho que diz que você é muito mais que vencedor, que você pode todas as coisas, é o mesmo evangelho que diz que você tem que renunciar à sua vida, que tem que negar a si mesmo, que se você não amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Existe uma canção do grupo de Davi que diz: o céu não é aqui, o arrebatamento é nossa esperança, Jesus há de voltar e de esperar a minha alma não cansa. Maravilha, né? Saudade dos tempos em que os hinos eram feitos nessa direção. E hoje os crentes estão tão apegados ao conforto tecnológico e as coisas que o mundo está oferecendo, que esqueceram que estamos aqui de passagem. 1 Pedro 2,11 diz: Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Combatem contra a alma. Que posso ecoar mais uma vez: combatem contra a alma. Se você não se cuidar, meu irmão, você vai estar tão apegado a essas coisas aqui, que quando alguém falar em arrebatamento, você vai sentir um frio na barriga. E João está dizendo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, as pessoas estão sendo conduzidas pelas suas paixões carnais, estão apegadas às coisas terrenas e não estão se deixando encher do Espírito Santo. E Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8 e versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E eu quero frisar aqui: tudo que você está vendo hoje já é ultrapassado, já passou. Você está com um celularzão, último modelo? Já não é mais o último modelo, acabaram de criar um novo. Tua televisão tem 65 polegadas? Não, já tem de 90, de 100. Você está na tecnologia 4K? Ixi, já chegou na 16K. Tudo é ultrapassado. Não tem, você não vai conseguir acompanhar. E, infelizmente, quem vive para desfrutar desses confortos nunca está satisfeito, nunca se satisfaz. E isso gera infelicidade. Mas feliz é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, porque esse está satisfeito, está contente. O seu espírito está tranquilo diante de Deus. Ele está resolvido espiritualmente, né? Graças a Deus por isso. A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor, que está com a sua vida em Deus, permanece para sempre, nunca será abalado. Concluindo então esta maravilhosa lição desse dia de hoje, né? O homem natural, ainda que não admita, ele faz da ciência o seu Deus, da tecnologia o seu Deus, do dinheiro o seu Deus. Entre tantas coisas, ele põe a sua esperança, a sua fé, toda a sua expectativa e ansiedade está lançada sobre isso. O cristão, por outro lado, ele entende que tudo isso é passado, que tudo isso já não existe mais. E ele está com os olhos fitos na glória do Senhor Jesus. Ele está com o olhar nas coisas de Deus. Os seus olhos são voltados para a Nova Jerusalém. Porém, enquanto o Senhor Jesus, que subiu e há de voltar, não retorna, o conselho que Paulo dá lá em Efésios 5,16 é: remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja, aproveitando as oportunidades. Vamos aproveitar esses tempos para pregar o Evangelho para toda pessoa possível. O seu amigo, o seu vizinho, o seu parente. Fale de Jesus. Ganhe almas para o reino de Deus. Arrebate do fogo do inferno. Traga para o Senhor Jesus. Porque os dias são tenebrosos, os dias são terríveis, mas breve o Senhor voltará e arrebatará a sua igreja. Deus abençoe. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, curta este vídeo, comente. Se tem dúvida, pode fazer a sua pergunta aí e compartilhe com seus amigos. E até a próxima lição, que será sobre tecnologia, bênção
ou maldição. Deus abençoe, em nome de Jesus.